Boa noite, é um prazer estar aqui esta noite representando a Sala Chico com a exposição, um tema tão importante. Nós ficamos muito gratos por esta oportunidade de compartilharmos esse momento com vocês. Na noite de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 13 a 16, cujo tema é a coragem da fé. E esse tema ele é muito apropriado para o momento que nós estamos vivendo. É um tema em que fala sobre o quanto é importante nós termos não só convicção daquilo que nós acreditamos, mas nós também demonstrarmos e nós nos apropriarmos daquilo que nós cremos. E é basicamente sobre isso que fala esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre nos brinda com ensinamentos e nesse período turbulento pelo qual nós estamos vivendo, se torna ainda muito mais imprescindível o seu aprendizado e sua vivência. Muito mais do que só aprender, nós temos que aprender para vivenciar. E esse capítulo, ele começa com Jesus falando sobre a importância de reconhecer-se diante dos homens. E no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo 32 a 33, ele coloca o seguinte: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que estás no céu. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mais adiante, no Evangelho de Lucas, coloca o seguinte: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na de seu Pai e na de seus anjos. Nesses dois trechos, tanto no Evangelho de São Mateus quanto no Evangelho de São Lucas, se coloca a necessidade do cristão confessar a sua própria fé com alegria, com júbilo, e não só fazer da boca para fora, fazer através do verbo, através de atitudes, através da sua própria vida, com os ideais que vão acalentar as ações que vão se desenvolver para alcançar a plenitude. A gente percebe o quanto é necessário essa vivência, né? A gente verbalizar, a gente tornar em ação as nossas convicções. Não basta só, nesse caso, nós lermos, nós nos apropriarmos do conhecimento. O conhecimento tem que ser posto em ação. E não é só pôr o conhecimento em ação, mas nós verbalizarmos, nós tornarmos o cristianismo, o Cristo vivo em nós, através de nossas experiências e através do nosso reconhecimento, nós nos reconhecermos e nos apresentarmos diante da sociedade de acordo com as nossas crenças. E a gente vai ver o quanto que a vergonha impede a plenitude, né, do júbilo, das graças, no sentido que causa um constrangimento. E o que causa constrangimento é oriundo da vergonha. E o que nos causa vergonha não se torna aquilo que nós reconhecemos como apropriado. No Evangelho, em diversas passagens, existem demonstrações de pessoas que, através do reconhecimento de sua fé, alcançaram as suas graças. A gente tem o exemplo da mulher que padecia de hemorragia e ela foi curada a partir do momento em que ela reconheceu Jesus. E Jesus afirma que foi a fé dela que a salvou, está lá no Evangelho de São Mateus. Jesus curou paralíticos a partir do momento que diz que os pecados daquele homem estavam curados, no Evangelho de São Marcos. Então a gente percebe, em todo o Evangelho existem diversas demonstrações do quanto que a fé e do reconhecimento dessa fé. Não bastou o indivíduo, aquela pessoa, dizer que tinha fé, ela tinha que reconhecer e vivenciar esta fé para que a graça fosse alcançada e fosse reconhecido naquele momento por Jesus, como está ali no Evangelho de São Mateus e São Marcos, reconhecido para que aquele milagre fosse operado. A gente percebe que nessa questão do reconhecimento da sua fé, os cristãos no passado foram perseguidos. Quantos cristãos foram postos em arenas, foram assassinados
professarem a sua fé. E quando eles não renegavam esta fé, eles eram massacrados. Os cristãos, no início da era cristã, no início do cristianismo, foram alvos de diversas perseguições, tanto por parte dos judeus, quanto por parte da própria Roma, que era o império que dominava a região. Então, nesse caso, a gente vê a quantidade, o como que você professar abertamente a sua fé, você se reconhecer como praticante daquela fé, pode causar prejuízos, e mesmo assim, para não renegarem a sua fé, porque reconhecendo que renegar a sua fé seria renegar aquilo que a fé representa. E o que a fé representa? Aquilo que alicerça o cristianismo, o próprio Cristo e seus ensinamentos de amor, fraternidade, amor ao próximo. Então, você renegar a sua fé, você também está renegando o que representa esta fé. Quando você tem vergonha da sua fé, da sua religião, das suas crenças, você está renegando o que ela representa de verdade. E o maior prejudicado acaba sendo você, porque é você que está deixando de aproveitar os benefícios de construir uma pessoa melhor a partir do momento que você reconhece a fé que você professa. A gente percebe também que se no passado os cristãos eram hostilizados, hoje nós estamos vivendo um período de intolerância religiosa absurdo. Quantos templos de outras religiões de matrizes africanas, Umbanda, Candomblé, estão sendo depredados? Quanto os espíritas, eles são alvos de críticas e de preconceito por se professarem espíritas. E um ponto que é importante nós destacarmos, o quanto que os próprios espíritas, eles têm preconceito com o termo espírita. Quantas pessoas você conhece, que nós conhecemos, que preferem usar o termo kardecista do que espírita? Todos nós sabemos que a doutrina é espírita. Quando a gente fala kardecismo, parece que a doutrina é de Kardec. Kardec mesmo nos deixa claro que a doutrina é dos espíritos. Quando muitas vezes a gente fala assim, mas eu falo kardecismo para as pessoas entenderem melhor. Mas a gente tem que fazer uma meia-culpa e parar para pensar, será que é só por isso? Será que não é muito mais fácil nós usarmos o termo kardecismo, para diferenciar das religiões espiritualistas? Para que nós não sejamos confundidos com essas religiões que algumas pessoas ainda perdem seu tempo prejudicando o outro com seu preconceito. Então, muitas vezes a gente acaba usando o termo para facilitar a compreensão do outro, mas que na verdade está escondendo aquilo que nos envergonha, que é se reconhecer como espírita e se distanciar daquilo que talvez nós não queiramos nos aproximar. E por outro lado, nós deixamos de compreender que a doutrina é dos espíritos e não de Kardec. Então, reafirmar que nós somos espíritas é nós estarmos professando também a nossa fé. É muito importante a gente parar para analisar esse tipo de situação. O quanto pequenas coisas elas podem ser demonstrativos do quanto que nós, de uma certa forma, buscamos amenizar o preconceito da sociedade em relação àquilo que nós acreditamos, e com isso nós estamos renegando, de uma certa maneira, a nossa fé. Emmanuel nos ensina algumas questões sobre a coragem da fé. Para ele coloca o seguinte: é indispensável não esquecer do Cristo e dos seus princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. Ele coloca também que a vida de um homem é sua própria confissão pública. E é exatamente o que nós estávamos falando sobre o quanto que é importante nós nos assumirmos como espíritas, o católico se assumir como católico, e fazer isso com o orgulho de quem reconhece a importância daquilo que é. Não é você se achar melhor do que o outro, mas você reconhecer a sua importância e a importância daquilo que você pratica perante ao outro. A partir do momento que você não esquece do Cristo, você vai estar mantendo a humildade, você vai estar mantendo a benevolência, você vai estar mantendo a caridade. Então você não vai estar sendo simplesmente
demagogo, você não vai estar sendo vaidoso. Você vai estar usando, a partir do momento que você usa e mantém vivo na sua memória Cristo e seus princípios sublimes, nós estaremos mantendo o caminho da retidão. Um terceiro ponto que Emmanuel nos ensina sobre a coragem da fé é que a conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. É aquilo que a gente vem falando, não basta nós falarmos e nós aprendermos todo o Evangelho, toda a Bíblia. Nós precisamos nos comportar de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa crença. Nós temos também que se tornar indispensável não se envergonhar de sermos aprendizes de Jesus perante todas as situações, mesmo aquelas que pareçam mais insignificantes ou eminentemente expressivas. Nesse sentido, a gente se pede ao crente, a pessoa que crê, que o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória se torne ainda mais sublime. As pessoas vão compreender o quanto que essa trajetória de Jesus o tornou ainda muito mais sublime. Mais à frente, Emmanuel nos fala sobre um tipo diferente de coragem, que é esse tipo de a coragem não é uma coragem de você vencer, você não ter medo de altura, você ter fé, você professar a sua fé, você viver a sua fé é um ato de coragem. Nesse ato de coragem, nesse desenvolvimento daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós professamos, daquilo que nós realizamos, nós estaremos em plenitude vivenciando o que o Evangelho nos ensina. Jesus foi nosso guia e modelo. Jesus é nosso guia e modelo. E nas suas atitudes, muito mais do que só nas suas palavras, nós temos os exemplos daquilo que nós precisamos seguir. Que nós tenhamos a coragem de seguir os nossos princípios. Que nós tenhamos coragem de seguirmos adiante nos seus ensinamentos, de avançarmos e nos aprofundarmos nos ensinamentos de Jesus, para que nós possamos, juntos, lado a lado, caminharmos em direção ao bem, caminharmos em direção à paz, e assim nós possamos nos desenvolver como ser humano. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, de acordo com São Paulo. A gente percebe que a gente não precisa, para a gente ter fé, a gente vai ter a certeza daquilo que está sendo esperado. Mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não esteja vendo, a gente vai crer. Bem-aventurados aqueles que creem sem ver. E nesse sentido de crer sem ver, a gente percebe que a coragem da fé sempre é mais difícil, porque vai exigir humildade e renúncia, tolerância e dedicação ao bem e ao próximo. Então, todos aqueles que buscam o bem comum vão ser surpreendentemente estimulados das mais diversas formas, nos momentos cruciais das nossas lutas, nos momentos cruciais que nós vamos ter que professar a nossa fé e demonstrar essa coragem. Espero que todos nós tenhamos essa força, porque é necessário força, é necessário inspiração e é necessário dedicação para nós exercitarmos a coragem da nossa fé, que ela sempre esteja presente nesses dias turbulentos mais do que nunca. Graças a Deus, obrigada a todos.